Aqui. Esperar o pessoal chegar. Vamos ver. Aí, Vanessa entrou. Aí, Caetle, Maria, Belinha, Vinícius. Aí, pessoal chegando. Pessoal, vocês que estão chegando agora, já vai compartilhando essa live, certo? Clica aí no aviãozinho aí para mandar pro direct das pessoas. Vai compartilhando, certo? Nós vamos tratar com assuntos bastante impactantes. Aí, Vinícius, bora, José! Vinícius, tá aqui, ele tá aqui, todo gás aqui. Um alô pro Manancial. Um alô pro Manancial, meu grupo de oração do coração, né, Caetano? Pessoal, é sério, vai compartilhando, manda aí para os seus amigos essa live, porque nós vamos tratar de assuntos assim bem bacana mesmo, com relação à consagração, com relação ao tema da igreja, e nesse cenário agora atual. Aí, McFly, manda aí essa live pro pessoal aí da Diocese de Cajazeiras, certo? Vai compartilhando, tá bom, meu irmão? Para que as pessoas possam ter acesso a cada informação que vai ser coletada. Nós vamos falar sobre a consagração em tempo de Covid-19, da renovação também, renovação da consagração. Nós iremos tratar também sobre temas como anticristo, nova ordem mundial, essas coisas assim bem, entre aspas, teoria da conspiração, que nós iremos ver que não é bem assim. Então, vai compartilhando, tá? Vai mandando para teus amigos aí, para que mais pessoas possam adentrar, tá? Então, obrigado para você que já está entrando, né? Vai compartilhando, tá bom? A gente já vai iniciar os temas, certo? Então, se você já puder ir comentando aí alguns temas da live, né? Por exemplo, a renovação da consagração, para que as pessoas que vão entrando, elas possam ir acompanhando do que se trata a live, né? Então, vai mandando aí, compartilhando, tá certo, pessoal? Bom, vocês mandaram algumas questões pra gente, né? Bem bacanas no meu Instagram. E aí a gente está separando aqui para poder responder para vocês, tá certo? A gente vai dividir essa live, tá, em 4 partes, tá bom? Então nós iremos responder as questões que vocês enviaram para a gente, certo? Na segunda parte nós iremos tratar um pouco do tratado, da verdadeira, um pouquinho da mensagem que eu quis extrair para vocês. E na terceira parte, eu vou estar tratando dessa questão da controle populacional, comunismo, nova ordem mundial, anticristo, essas coisas bem polêmicas que se encaixam muito com o papel do consagrado. E por fim, né, amor, a gente vai ter uma surpresa para vocês, tá? Vai ter uma surpresa muito bacana para vocês que querem se consagrar, que querem renovar a consagração. A gente está preparando, melhor dizendo, com bastante carinho essa surpresa para vocês. Tá certo? Então fica atento, vai mandando aí para teus amigos aí no Instagram, para que as pessoas possam ter acesso, tá bom? Então vamos ao que interessa. Vai ser show, é verdade, pega amém, vai ser show mesmo. Então reza para que o demônio, o encardido, não corte a internet. Mas enfim, né? Como o Matheus falou, nós dividimos essa live em 4 partes. Se Deus quiser, vai dar tempo da gente aproveitar aí essa 1 hora que a gente tem, né? E foram enviadas algumas questões pro Instagram de Matheus, né? Algumas pessoas falaram até no privado também. Só que a gente viu que muitas perguntas, elas eram as mesmas, com palavras diferentes, mas focavam num determinado ponto, né? A gente viu que tinha muita questão de como renovar a consagração nesse período, como que eu vou fazer para me consagrar. Algumas pessoas já estavam se preparando e infelizmente não tiveram como se consagrar ainda e não sabem como fazer isso, né? Já estavam buscando os exercícios, fazendo toda a preparação, tudo direitinho e não conseguiram, né? Por não estar frequentando a Santa Missa, por não estar conseguindo o sacramento da confissão, né? E da comunhão. Mas aí a gente vai falar um pouco para vocês em relação a isso, né? Tem algumas pessoas que estão bem ansiosas para saber sobre isso e sobre a renovação também. Então, para iniciar, uma das perguntas feitas já, que isso aí tem no tratado também, mas a gente pode iniciar com ela, que é justamente a questão com quanto tempo eu preciso renovar minha consagração, né? O tratado, quando vai falar em relação à renovação, né?
A renovação ela precisa ser anualmente. Claro que você pode fazer diariamente a sua renovação, né? Mas a renovação ela precisa ser anualmente. Tá, Vanessa, e aí, Vanessa e Matheus, como que a gente vai fazer se eu completei um ano de consagração, hoje eu não tive como comungar, não tive como me preparar, não tive como me confessar? O que que a gente faz, né, nesse caso? Então, o que que você poderia fazer? E aí serve também para quem já está se preparando para se consagrar, né? A gente vê que em algumas paróquias, alguns lugares, tem algumas pessoas que estão indo para a Santa Missa, né, para ajudar o sacerdote, seja na liturgia, seja se você for ministro da comunhão, ou no canto, alguma coisa do tipo. Então, o que você poderia fazer? Uma sugestão que a gente dá para você que quer se consagrar nesse período, ou que quer renovar a sua consagração. Ter um diálogo com o seu pároco, né, ou com algum sacerdote que você conheça. Então, se sabe que você se preparou, você vai se consagrar, eu preciso me consagrar domingo agora, ou eu quero me consagrar domingo agora, ou quero renovar minha consagração domingo agora, o que que eu vou fazer? Então, você já conversa antecipadamente com o pároco. Padre, isso e aquilo, eu estou me preparando para me consagrar a Nossa Senhora, faz um certo tempo, eu preciso renovar a minha consagração, e eu queria muito que o senhor pudesse ver a possibilidade de eu estar frequentando a missa nesse dia, né? Então aí você, para poder receber a Eucaristia, né, comungar, você tem que estar em estado de graça. Então você também precisa da confissão, né? Caso você se confessei, mas era recentemente, vamos dizer assim, antes mesmo de ocorrer tudo isso, tudo bem, eu já fiz meu exame de consciência, eu vejo que dá para mim comungar, né? E aí você vai buscar essa possibilidade de conversar com o sacerdote, tanto para confissão, né, como para comunhão. Tem alguns sacerdotes, né, a gente vê até o Padre Gabriel Vilaverde, ele compartilhou algumas coisas que ele saiu, né, para alguns lugares e ele foi, e distantemente ele ouvia a confissão de algumas pessoas. Então é uma questão do diálogo de você com o sacerdote, né, estou precisando renovar, estou precisando me consagrar, e aí como que a gente pode fazer? Buscando esse diálogo, né? Recapitulando, para renovar, você precisa estar um ano de consagração. Claro, você pode renovar diariamente com a leitura da carta. E a consagração, você tem que buscar, né, também a confissão e a preparação com os exercícios espirituais. E aí, uma das perguntas que surgiu também é em relação à leitura da carta. Como que a gente vai fazer? Eu preciso ler a primeira carta, eu preciso ler a carta, posso ler qualquer carta. Se você não tem mais a sua primeira carta, você pode ler a carta que está no tratado, sem problema algum, certo? Ou alguma carta que você encontra até mesmo embaixo da internet, não precisa ser totalmente escrita, você pode imprimir, algo do tipo, certo? Compreendido aí, para quem estava ansioso para saber como se consagrar e como renovar a sua consagração, dá um like para ver se realmente entendeu, tá certo? Lembrando que essa é uma questão, resumindo um pouco, essa é uma questão do diálogo com o seu pároco, né? Você pode conversar com ele, né? Depende do dia que você vai se consagrar. E se você ainda tiver nessa quarentena, obviamente, por exemplo, tem o 13 de maio, muita gente quer se consagrar no 13 de maio e quer renovar. Mas aí, digamos que, sei lá, a igreja não vai abrir nesse dia 13, um exemplo. Então, o que é que você vai fazer? Entrar em diálogo com o pároco, né, com o seu padre, alguma coisa do tipo, para que ele dê permissão ou de você participar da liturgia, para que você também tenha alguma utilidade, né, para não ficar aglomerando, certo? Ou de alguma forma ele deixar você participar somente aquele dia, né? Aí entra a questão do bom senso do fiel, bem como do padre. Tudo entra numa questão de diálogo, certo? Então saibam conversar com o pároco de vocês, saibam ter diálogo para poder fazer essa renovação. Mas, Matheus, o padre não liberou, né, amor? Ele não vai deixar. E aí, eu preciso renovar, eu quero me consagrar, mas o meu padre não quer deixar. E aí? Entrega a Nossa Senhora. Entrega, e aí a questão de esperar mesmo a providência divina, certo? A gente está dando uma sugestão para você. A gente sabe que pode ser que alguns sacerdotes não tenham bons olhos, vamos dizer assim. A gente já falou em relação a isso nas formações que demos antes. Em relação à consagração. Então, se ele não deixar de forma alguma, se ele não entender, então você entrega a sua intenção à Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu queria, mas infelizmente ainda não deu. E aí ela vai preparar o dia para você.
Aí quando o Mateus falou dia 13 de maio, vamos supor que caiu num dia que realmente não tem a Santa Missa naquele dia, o padre disse, não vai ter Santa Missa nesse dia, mas eu preciso renovar dia 13, já que eu me consagrei dia 13. Não necessariamente, você pode aguardar, como eu disse, certo? Pode aguardar para o próximo domingo, se o padre liberou, ou se ele não liberou, para quando Nossa Senhora providenciar o seu dia, certo? Entendido aí, tá? Mais alguma coisa para completar? Não, acho que dessa parte da renovação e da consagração é só isso mesmo, né? E aí, uma das perguntas também que rendeu lá, né, a questão da doação dos méritos, né? As pessoas têm muita dúvida em relação à doação dos méritos. Eu queria fazer um jejum, Vanessa e Mateus, mas nesse momento, como é que eu faço? Eu sou consagrada, eu quero jejuar pelo pessoal que está doente, está com vírus, está com isso, aquilo, eu quero jejuar, o que é que eu faço? Lembre-se, você como consagrado, você não pode direcionar o seu jejum, você não pode direcionar as suas obras. Quando você faz algo, você não pode dar um direcionamento. Certo? Então eu não posso rezar por ninguém? Poder pode. Mas lembre-se que quando você se consagrou, você se doou por inteiro a Nossa Senhora. Então não tem as suas vontades, os seus desejos, os seus pedidos, não existe isso. São os desejos, os pedidos e as vontades de Nossa Senhora. Então, o que o consagrado nesse tempo ele pode fazer? Jejum, meu irmão. Jejum, oração o tempo todo, santo terço, busque. Mas a intenção, você lembre-se que está no coração de Nossa Senhora. Né? Uma coisa que a gente gostava sempre de falar no período do curso é a questão de que às vezes a gente reza uma Ave Maria e Nossa Senhora pega essa Ave Maria e ela leva essa intenção para uma pessoa que está sufocando, necessitando naquele momento. Eu quando estava na comunhão, comungava e eu direcionava para uma alma do purgatório da minha família, mas Nossa Senhora disse, não, mas peraí, eu vou pegar essa comunhão que você está comungando aqui nessa intenção, eu não vou levar para essa pessoa, vou levar para outra alma, né? Então, nesse momento, você como consagrado tem um papel essencial. Imagine só uma pessoa nesse momento agora, está com vírus e ela está à beira da morte, certo? Vamos supor assim. E aí, essa pessoa ela não tinha, vamos dizer assim, uma intimidade com Deus, né? Ela está prestes a morrer sem conseguir o sacramento da confissão, sem conseguir os sacramentos, né? Ir para a Santa Missa, isso e aquilo. E o que Nossa Senhora faz? Você como consagrado, lembre-se que o seu jejum, as suas entregas, certo? Não é que somos melhores que os outros, mas Nossa Senhora ela vai conseguir manusear tudo que a gente faz. Então é ela que faz. Ela pode pegar aí o seu jejum, a sua oração e levar aquela pessoa que naquele momento está padecendo. E você às vezes nem conhece. Você rezando por uma pessoa aqui, mas não sabe, não, quem está mais necessitando é essa pessoa aqui. Então, irmão, nesse momento, os seus méritos, lembre, tudo você entregou a Nossa Senhora. Isso, não penitência, existe jejum. Tudo. Não existe mais eu quero, mãe, eu estou pedindo por isso, eu estou pedindo por fulano da minha rua que está doente, eu estou pedindo por aquilo. Se você quiser pedir, beleza. Agora lembre-se que pode ser que ela diga, não, meu filho, não é assim. Tem gente que precisa mais. Exatamente. Um ponto assim importante também é que nesse tempo algumas pessoas estão tendo a graça de comungar, né? Por exemplo, assim, eu vou participar da missa, eu vou servir na música, eu vou servir, eu vou poder comungar Jesus. Aí de repente as pessoas chegam assim no grupo e dizem assim, irmão, eu participei do grupo, eu comunguei por você, só que a pessoa é consagrada. Irmão, o mérito da comunhão é assim, você não pode direcionar o mérito da comunhão para tal pessoa, entendeu? É Nossa Senhora quem vai dizer, olha, Mateus comungou naquele dia. Né? Então Maria vai pegar os méritos daquela comunhão que você fez, claro, e a comunhão ela tem valor meritório quando é feita sempre em estado de graça, quando a alma ela está piedosamente participando da missa, então ela tem valor meritório. Então Maria ela pega aqueles valores e vai usar em outra pessoa que não é essa, porque provavelmente pode não ser essa pessoa que você disse que foi comungar. Né? O casal de noivinhos que foi lá, amor, eu comunguei por você. Não existe isso. Se você é consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís, a Santa Escravidão,
você não tem poder sobre os seus atos, sobre as suas práticas exteriores. A oração, como Vanessa bem falou, você pode sim rezar por fulano, por Beltrano, por Ciclano, mas suas obras espirituais, seus tesouros espirituais, comunhão eucarística, Santa Missa, as indulgências que você ganha, você que comungou no Domingo da Misericórdia e achou que, meu Deus, eu ganhei indulgência para mim. Não, não foi para você. Viu, meu querido? Você que é consagrado, não foi para você. Foi para quem Nossa Senhora quis. Essa é a realidade, entendeu? A gente não pode fazer da consagração fruto da nossa imaginação, aquela coisa linda. Não. Escravo é escravo. E ponto. Aí bate o martelo, né? Pois é, né? Não tem pra onde correr. Te vira mesmo. Se aceitou ser escravo, lembre-se, você que está para se consagrar, certo? Também. Veja tudo isso. Isso tem explicando no tratado. Quando a gente dá formação, a gente fala sobre isso. Algumas pessoas ainda ficam com dúvida, né? Mas a gente não pode dizer que, não, mais fácil que vai dar certo, isso aqui. Não, aí é com Nossa Senhora. Não tem mais vontade nossa, não tem mais nosso querer, não tem mais o que eu quero, o que você quer. É o que ela quer, acabou, certo? Outra, deu pra entender aí, pessoal? Estão entendendo direitinho? Tá ouvindo? O áudio tá bom? Dá um ok aí pra gente ficar ciente, viu? Falem alguma coisa. Lembrando que vai compartilhando, pessoal, para que as pessoas possam ter mais essas informações, certo? Garanto a vocês que a live está sendo ótima e vai ter coisas melhores, inclusive a surpresinha no final, né? Melhor coisa. E aí, pronto, então tá ok. E aí outra coisa que surgiu bastante em relação a o que eu preciso, né, fazer, eu sou obrigada a fazer quando eu sou consagrado. Uma das questões que o Matheus até me marcou e colocou lá, que ele iniciou, né, a resposta entre aspas, dizendo que Vanessa vai ficar muito... se coçando para responder. Ela gosta dessas coisas, essas polêmicas. Né? Que é justamente, principalmente para as mulheres, né? Em relação à vivência da modéstia, a questão do vestido, do usar o véu, isso e aquilo, né? Eu sou obrigado, Vanessa, a fazer isso. Eu sou obrigado, Matheus, a usar roupas assim, a me vestir dessa forma. E aí? Né? Você não é obrigado a nada, meu irmão, certo? Você... como cristão, você não me consagrei hoje e a partir de hoje eu vou precisar mudar tudo, eu vou precisar mudar minhas vestes, vou precisar mudar isso e aquilo. Não, isso cabe a você, né, analisar bem a sua vida, certo? O que você está vivendo, como você está vivendo, a forma que você está se vestindo, a forma que você está falando, a forma que você está rindo, certo? Porque as pessoas às vezes incluem a questão da modéstia como sendo simplesmente o vestir. Mas não é isso, vai muito além, certo? E até um tema que é bom a gente aprofundar bastante, que não dá para aprofundar nessa live, certo? Porque o foco é outro. Mas aí, lembrando, você não é obrigado a nada. Mas quando você se olha, né, no espelho, você vê as suas atitudes, a sua forma de agir, a sua forma de vestir, né? E aí você vai ver se realmente aquilo condiz com o cristão e principalmente com o consagrado. Né? E aí entra a questão até que perguntaram, né, em relação à propagação. Como eu vou fazer para propagar essa consagração? Sem banalizar, né? Sem banalizar tudo. E é a questão do testemunho, né? Você para e olha. Muitas pessoas se consagram e elas não vivem nenhuma prática da consagração. Elas não vivem nem como um cristão. Imagine como um consagrado que tem aquele dever, uma pressão maior, né? Vamos dizer assim, ele é mais visado, ele é consagrado e vive assim, e se veste assim, e anda assim. Então, imagine para essas pessoas, né? Se você que não é consagrado, você sentiu no seu coração que queria ser consagrado, por quê? Muitas vezes é porque você viu realmente a vivência de uma pessoa, né? O testemunho de alguém, você desejou viver aquilo, né? E é isso que deve acontecer. A consagração, para ser propagada de forma que não seja banalizado, é a partir do momento que você vive realmente essa consagração, né? Então, quando você começa a viver, quando você começa a dar testemunho, não simplesmente, quando a gente fala de modéstia, aí você vai numa missa, tem lá umas meninas, bem bonitinho, vestidas de sainha, com um véuzinho, uma blusinha, tal, tal. De repente, você olha pro outro lado, ela
saiu da missa, a forma de agir, a forma de falar é diferente, então não condiz com aquilo que ela mostra exteriormente em relação às vestes, né? Então não vive realmente como um consagrado deveria viver. E aí entra o testemunho, é só isso, né? A questão de somente. As pessoas elas vão desejar viver essa consagração, você vai propagar essa consagração de forma não banal quando você realmente vive a consagração, né? Quando você começa a viver, você começa a perceber que realmente tem coisas e tem atitudes que devem ser deixadas. Né? Agora, não é que o tratado vai chegar e vai dizer pra você, você precisa se vestir diferente, você precisa fazer isso e aquilo, tal, e liste umas regras pra você, não. Porque quando você começa a viver, até mesmo quando você sai de uma vida velha, né, e encontra Jesus, vamos dizer assim, tem a experiência com Jesus, você começa a ver que tem coisas que você vai deixando pra trás, né, que você vê que não condiz mais com você. Então tem que partir do seu coração, não é que você é obrigado a fazer. Agora mas tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado o seguinte também. Além do contra-testemunho com relação à vida dupla, a gente tem que tomar cuidado para quem se consagra, quem vive realmente a modéstia. Eu falo aqui de pessoas que vivem realmente a modéstia, certo? Para não usar moralismo, certo? Porque hoje em dia, eu até postei no meu Instagram, e algumas pessoas viram, hoje em dia, a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís, ela se resumiu ao uso da cadeia e as meninas de saia. Isso, as meninas de saia com falso moral, onde as meninas de saia, ou os homens mais modestos, são tipo os superboys, os supergirls, os bambam de Maria, os docinhos da Imaculada. E às vezes nem vive isso, Isso, né? E assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a consagração não é um tratado dogmático, entendeu? A consagração não vai fazer com que você seja melhor do que os outros, mas melhor para os outros, aquela célebre frase. Então, cuidado para não cair no moralismo do julgamento, julgar o próximo, assim, fulano usa calça, vai para o quinto dos infernos. Não é assim, entendeu? Cuidado. Então, se você que vive a consagração, seja santo. Tá? E não exige santidade dos outros. Você não está aqui para exigir santidade de ninguém, a não ser de você mesmo. Essa é que é a verdade, tá? Exija santidade de você. Ponto final. E de ninguém mais. Os outros, meu filho, deixa pra lá. Quando você começar a viver verdadeiramente, as pessoas vão olhar isso em você, vão ver isso em você, né? E vão desejar, né? E elas só vão desejar aquilo que elas veem que é bom. Entendeu? E aí uma das perguntas também que surgiu foi justamente isso. O que eu preciso deixar quando eu for me consagrar? Ou para que eu possa me consagrar? É realmente você analisar e ver que você precisa deixar a sua vida velha, né? Não dá para também viver como um consagrado. Eu me consagrei, eu vou viver da mesma forma, eu vou agir da mesma forma. Não tem como. Porque quando você faz todo o estudo, você lê o tratado, você faz os exercícios espirituais, você se prepara, é impossível você viver a sua vida velha. Alguma coisa vai mudando. É de uma hora para outra? Não. Aos poucos vai acontecendo, né? Aos poucos você vai se transformando, você vai olhando que isso aqui não convém mais, então você vai tirando. Não dá pra ser também tipo, vou tirar tudo, vou acabar com tudo, vou mudar tudo, certo? Que acaba que depois você quebra a cara, como muita gente faz, né? E aí a gente vê depois, fulano que tava ali, era consagrado, tava vivendo num ritmo tão, de repente, nem na missa vai mais, né? Então é uma coisa que você não dá mais pra viver a vida velha, mas também você tem que se policiar pra quê? Não ficar simplesmente esperando, um dia eu vou mudar. Né? E começar a analisar isso. Mudar verdadeiramente, mas mudar aos poucos. Eu vou mudando nisso, vou mudando naquilo, eu já comecei a tirar isso. Tinha um pecado de estimação que eu fui tirando, tinha uma forma de agir que eu fazia que eu não faço mais, né? E aos poucos, quando você vai fazendo isso, você vai notando a mudança e você vê que é uma mudança verdadeira. Não é simplesmente porque eu me consagro, eu sou obrigada a fazer. Não. É porque você vê que aquilo não condiz mais com você. Mas, lembre-se, não fique sentadinho esperando a mudança acontecer sem você agir, né? Eu sou consagrada, mas eu não consegui viver isso, eu não consegui fazer isso. Mas você tentou, você buscou, né? Então, é isso, né?
Bom, pessoal, e aí a gente falando aqui dessa prática, né? E o meio de propagar a devoção, o melhor meio é o testemunho, né? E aí, mas por que propagar essa devoção que nos últimos tempos ficou assim tão clichê, tão modinha, né? E etc. Por que propagar essa consagração se ela virou essa tendência do momento, né? Essa cultura, né? Essa coisa assim. Por que propagar isso? Gente, não é que virou modinha por conta de algumas pessoas que ela perdeu o seu valor. A consagração, o próprio São Luís vai dizer isso, é um segredo, né? Deixa eu ver aqui. É um segredo de Deus, que Deus deu para São Luís, digamos assim. E São Luís, no seu coração de amor, de zelo pelas almas, escreveu isso no tratado e colocou aí para a gente ter acesso após 300 anos de sua morte. Então, assim, tem uma parte aqui do tratado que eu quero partilhar com vocês, e aí a gente já vai entrar nos temas polêmicos, né, amor? A questão do anticristo, a questão do controle populacional. Então reza para a internet não cair, porque esse negócio é bem complicado, viu? E aí São Luís vai dizer assim, antes de falar dos apóstolos dos últimos tempos, São Luís vai dizer assim: mas o poder de Maria sobre todos os diabos resplandecerá particularmente nos últimos tempos, quando Satã, diabo, Satanás, Lúcifer, armará ciladas ao seu calcanhar, isto é, a seus humildes escravos e seus pobres filhos, que ela suscitará para fazer-lhe a guerra. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos como calcanhar, calcados e perseguidos, como é o calcanhar em relação aos outros membros do corpo. Em contrapartida, porém, eles serão ricos em graça de Deus, que Maria lhes distribuirá em abundância. Grandes e destacados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo inflamado, e tão fortemente apoiado no socorro divino, que com a humildade de seu calcanhar, em união com Maria, esmagarão a cabeça do diabo e farão triunfar a Jesus Cristo. Gente, o que São Luís está dizendo? Isso aqui é uma profecia. Todo o capítulo 1 do tratado é uma profecia. Se você for ler o tratado de São Luís, ele escreve profeticamente. Então, se você for ler o tratado, a primeira coisa que você precisa entender é uma profecia, certo? Então, ele vai dizer que o poder de Maria vai resplandecer especialmente nos últimos tempos. E aí, ele diz que, particularmente, Satanás armará ciladas ao seu calcanhar. Quem é o calcanhar de Maria? Somos nós os escravos, né? Existe uma comparação muito bonita, que assim como o calcanhar serve para sustentar o corpo, os escravos de Nossa Senhora, eles também servem para sustentar o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ou seja, Maria vai levantar escravos para combater o inimigo, vai declarar guerra, certo? Vai combater de fato. E aí a gente entra nessa parte do inimigo, né? Porque o próprio São Luís vai dizer que os escravos de Maria, isso é muito, muito profético e pesado, os escravos de Maria é quem vai combater o império do anticristo. Gente, isso é muito importante. Compartilha isso para que mais consagrados tenham acesso a essa live, para que eles saibam o poder que eles têm. Comenta aí, bota assim, ó: os escravos de Maria são os responsáveis por combater o império do anticristo, certo? Aí você vai pensar, mas como é que esse império, que império é esse? Como é que ele atua? Nós temos duas passagens bíblicas, certo? Duas passagens bíblicas. A gente tem Daniel capítulo 7, versículo 7, e a gente tem o célebre Apocalipse 12. Essas duas passagens, elas vão falar de uma besta, tá? Com 10 chifres. E aí Nossa Senhora, ela vai dizer quem é essa besta com 10 chifres, certo? Nesse livrinho aqui do Padre Gobi, o livrinho azul, certo? Ela vai dizer quem é essa besta, né, com 10 chifres, né? É interessante notar que Maria ela fala que o chifre significa poder. Então, filho, o anticristo ele é simbolizado com uma besta enorme com 10 chifres porque ele tem poder, tá? E Maria vai falar isso na mensagem no ano de 1989, que esse dragão, né, essa besta, além de ser o comunismo, ele também detém sobre si o poder da mídia, tá? O poder político, tá? E o poder cultural. Ou seja,
esse anticristo ele vai ter domínio sobre a política, então vai ser um poder político. Ele vai ter a mídia em sua mão, a informação, a tecnologia. Claro, a tecnologia foi criada graças ao poder do homem de criar, que Deus o concedeu. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é interessante notar que essa mesma mídia, essa mesma tecnologia também vai ser usada para instaurar o reino do anticristo. Tá? E por fim, esse mesmo dragão, esse poderoso dragão que Nossa Senhora vai dizer, também terá poder sobre a cultura. E aí isso a gente já pode ter noção que o inimigo ele tem paciência. A cultura, né, foi, como eu posso dizer, infectada desde ali dos anos 60, da Revolução Sexual. Assim, ali teve um boom. Né? Então, daquele momento, o inimigo já começou a trabalhar. Né? E aí, você que está pensando, mas isso aí agora é teoria da conspiração, não sei o que, isso é começou, Mateus, agora... Não, filho, isso aqui é doutrina, catecismo da igreja, tá? Catecismo da igreja católica, você que, não sei se você lê, parágrafo 675, certo? Vai dizer assim, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério de iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas. À custa da apostasia da verdade, a impostura religiosa suprema é a do anticristo. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, filho, filha, o catecismo, doutrina, magistério está dizendo que nos últimos tempos nós iremos travar um combate terrível, tá? Terrível. E já estamos combatendo. É por isso que, Vanessa, nós dissemos nessa live falando, jejuem, faça se você puder comungar, comungue, reze o rosário. As mensagens da Virgem Maria é isso. Façam penitência, reze o rosário, né, amor? Rapidinho, antes de entrar. Vejam bem a frase que Mateus pediu para vocês compartilharem, né? Os escravos de Maria são responsáveis por combater o império do anticristo. E analise bem. Quando a gente fala os escravos de Maria, são aqueles que são fiéis à consagração. Né? Porque aí você pode pensar, mas fulano não está vivendo, ou então não deixou para lá, virou protestante. Quando a gente for falando sempre dos escravos de Maria, os apóstolos dos últimos tempos, são aqueles que são fiéis à consagração. E outra coisa para deixar bem claro, certo? A gente não é porque não é muita coisa. A gente não vai alisar e passar a mão na cabeça, não, tá certo? Porque às vezes as pessoas dizem, como o Mateus falava, né? É teoria da conspiração, isso aqui já vão falar disso. Não, a gente não veio aqui para simplesmente dizer, Nossa Senhora vai estar com você, você que é consagrada, ela vai lhe ajudar, tudo vai passar tão bem, tão bem. A gente não está aqui para isso, certo? A gente está falando aquilo que está no catecismo da igreja, aquilo que São Luís traz, aquilo certo? que a Bíblia fala. A Bíblia fala também, tá? Então não fique esperando que seja uma live de vamos simplesmente só rezar, sentar e esperar que tudo vai passar. Não, certo? Isso não é um papel de um consagrado. Ele está num combate ali direto, né? Nossa Senhora, quando ela vem em La Salete, ela vem e ela fala sobre a convocação dos apóstolos dos últimos tempos. Os apóstolos dos últimos tempos não estão sentadinhos lá esperando somente, vou rezar e acabou, não. Certo? Só para deixar claro. É por isso que Nossa Senhora fala, né? Enfim, e Nossa Senhora vai dizer, enfim, eu apelo aos apóstolos dos últimos tempos para que saiam, né, e venham iluminar a terra. Gente, Nossa Senhora aparece na Salete chorando, tá? E ela vai dizer assim, por favor, saiam e venham iluminar a terra. Ela está gritando para vocês, para nós escravos, né? Venham iluminar a terra porque está numa escuridão de fé tremenda. Por isso que Nosso Senhor disse assim, acho que é Lucas 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem voltar, acaso ele encontrará fé sobre a face da terra? Porque vai ser uma apostasia muito grande, entendeu? E aí o profeta Daniel, lá no capítulo 7, ele vai narrar 4 bestas, né? E a quarta besta é a que viria nos últimos tempos. Tá? Esses 4 animais, vamos fazer uma exegese aqui, certo? Teologia bíblica. Esses 4 animais são 4 impérios. Tá? O terceiro império que dominou o mundo foi o Império Romano. Tá? Império Romano. Se você estudar um pouco de história, você vai entender isso.
O Império Romano foi o último império a conquistar, a dominar, a ter influência sobre o mundo. Depois do Império Romano, nenhum rei conseguiu ter sobre si todo o império do mundo, do globo. Quem ainda tentou foi Napoleão. Tá? Ele ainda tentou, mas não conseguiu. Quase que ele consegue ter o Império das Nações, mas não conseguiu. Tá? A própria Revolução Russa, que queria instaurar ali todo o mundo comunista, quase consegue também, mas graças a Deus não conseguiu. Ainda tem aí seus erros sendo espalhados, mas não conseguiu. Esse quarto império, certo? Esse quarto império é justamente o império do Anticristo. Ponto. Tá? Esse é o quarto império. E é esse império que nós temos que combater. É esse império, tá? Porque a gente pensa que o anticristo é uma pessoa, né, amor? Não. Nossa Senhora vai dizer que aquela marca do 666, ela vai explicar direitinho nesse livrinho aqui. Ela vai dizer primeiro, o 666 na testa significa a mudança de consciência, ou seja, a mídia. Filho, sabe quem é que controla a tua cabeça hoje? É a televisão que você assiste. A Netflix que você assina. É tudo isso. Claro que a gente não vai agora, tudo bitoladão. Não. Mas a gente precisa analisar os fatos e ver o que a gente consome. Tá? Então, a mídia tem um poder tremendo. A própria Virgem Maria fala isso, que a imprensa tem um poder de moldar mentes incrível. Né? É uma máquina na mão do anticristo. É uma máquina. Tá? Até mesmo as tecnologias, esse celular que você está usando, que nós estamos usando, é uma grande, até mesmo uma grande forma de manipular a nossa mente, certo? Aquilo que chama de algoritmos, né? Aquilo que você olha, né? O que você catuca na internet, né? O sistema sabe bem, ele vai oferecer aquilo que tua mente quer. Então são coisas que nós estamos sendo vigiados, controlados, essa que é a verdade, né? E o anticristo quer isso. Por quê? Porque ele quer moldar a nossa consciência. E segundo, a marca na mão significa... ela vai dizer que significa fazer negócio com as coisas do anticristo. Negociar, entendeu? Então, por exemplo, vamos falar aqui de uma questão, sei lá, o anticristo diz assim, olha, vamos legalizar o aborto, porque o aborto, né, assim, pode ser uma causa de aumentar a economia no mundo, serão menos bocas, né? Então você vai, é verdade, você faz negócio com o diabo, faz negócio com o capiroto, tá? Você que toma aí o seu anticoncepcional, né? Aquela coisinha toda. Então, você, fechou a mãozinha do capiroto e dá um abraço nele, um abraço de político falso, né? A gente vê sobre essa questão da mídia, né? Até em alguns momentos a gente ficava mesmo, algumas pessoas via, né? Algumas pessoas pedindo, desliga a televisão, você tá olhando muito essa questão as mortes com esse vírus, o que está acontecendo no mundo, e às vezes a mente da pessoa vai ficando perturbada mesmo, entendeu? Então é porque ela tem esse poder de manipular, né? Você, quantas vezes tem gente que está passando horas e horas assistindo jornal, buscando isso, informação disso, daquilo, quantas pessoas já morreram, quanto isso é aquilo. Minha gente, pelo amor de Deus, é isso que eles querem, enlouquecer mesmo você, né? E quando fala do anticoncepcional, né, aí entra outra polêmica, né? A questão do espaçar filhos, não sei o quê. Ah, mas vamos deixar, vamos esperar um pouquinho, às vezes casais cristãos que acabaram de casar, vamos planejar um pouquinho, né? A gente vai esperar um ano para poder ter um filho, isso e aquilo, se planejar. Então, é justamente isso também, né? Ah, mas eu não uso o anticoncepcional, uso outros métodos. A mentalidade, né? A consciência. Do que está na sua mente, né? É interessante também a gente... Porque tem muita coisa que eu queria falar, assim. Eu tô aqui com esse livro, aí a gente entra nesse tema do aborto. Gente, por que o aborto é tão combatido hoje? Gente, o anticristo, só para você ter noção, não é uma pessoa, é um império. E o império, ele é organizado, ele tem sistemas, ele tem departamentos, ele tem, enfim, imagine uma grande corporação que oferece um produto ótimo. É assim, certo? Então, o que acontece? Por que muitas pessoas, muitas ONGs, eles patrocinam governos para promoverem aborto e tantas outras coisas, né? Principalmente o aborto e o homossexualismo. Primeiro ponto, redução da população. Quanto menos pessoas no mundo, mais fácil para controlar, tá? E segundo, controle populacional, filho, eliminar aqueles que não têm mais utilidade nenhuma, como por exemplo agora dia 24 vai ter a votação aí virtual do STF para aprovar
aí o aborto das crianças que foram, né, infectadas pelo Zika vírus, ou seja, com macrocefalia, né? Microcefalia. Então, assim, por que isso, sabe? Por que isso tudo? Justamente isso, controle populacional, tá? E redução da população, né? Eu estou aqui com esse livro, esse vai dar para você ler aqui, ó, Poder Global e Religião Universal, do Juan Claudio Sanaorra, tá? É um monsenhor onde ele documenta, embasa documentos da ONU, OMS, que está sendo muito debatida hoje em dia por causa do Covid-19, tá? Então, o que é que ele vai dizer aqui nessa página? Olha que interessante. Isso ele está falando já de uma nova civilização, de uma nova era, de uma nova ordem, podemos dizer, de uma nova ordem mundial. Ele vai dizer assim, ó, os adultos, isso na página 32, isso bem documentado, de acordo com documentos da ONU e OMS, tá? Os adultos saudáveis e produtivos são os únicos que terão lugar na nova sociedade, a sociedade da nova ordem mundial. Olha só que ele vai denunciar. O esforço dos sistemas nacionais de saúde, tá, terá que ser direcionado apenas para produzir adultos saudáveis e produtivos. E serão estes os únicos a ter direito a uma atenção médica de qualidade. Aí ele vai falar: os doentes crônicos, os doentes terminais, os idosos e todos que não possam chegar a ser produtivo estarão fora do sistema. Filho, idoso que não produz mais lucro, que não tem mais renda, é descartável. Criança que pode nascer com síndrome de Down, tá? Que pode nascer com outra doença que vai prejudicá-la futuramente, descartada. Sabe o que chama isso? Eugenia. Chesterton, tá até aqui, deixa eu pegar o livro. Também está falando até aqui. Esse livro aqui, ó, Eugenia, tá? É o livro que Chesterton denuncia. Eugenia, ele fala muito sobre isso, de controle populacional, através da eugenia, selecionar os melhores. Anne colocou, Mateus, tem a ver com os Illuminati, essa questão da nova ordem? Olha, Anne, essa questão de Illuminati é mais conspiração, mas engloba, também entra nesse tema, né? Aí eu quero aproveitar, é muita coisa, mas a gente vai tentando aqui encaixar. Tempo aí. Gente, aquele negocinho lá que você colocou lá, né? Boa, Felipe colocou aí, o sangue dos inocentes abortados alimenta Satanás. Verdade, isso é verdade. Aquela figurinha do Instagram, né? Fica em casa, tá? Você que colocava aquilo, se você não percebeu, acredito eu que o teu localizador estava ligado, estava ativo quando você colocou isso. Na maioria dos aparelhos estavam ligados o localizador, o GPS. Para que serve aquilo? São dados, tá? E não pense que o Instagram, meu filho, é do bonzinho não, viu? O Instagram censura mesmo, tá? O que significa esse fique em casa do Instagram, essa campanha? Significa justamente isso, meu filho, controlar, tá? Controlar as massas, tá certo? Isso é o que a mídia quer, que tantas corporações querem, tá certo? Aí você pode pensar para quando terminar o tempo voltar de novo. Amém. Outra coisa, gente, esse negócio do coronavírus, né? Por que o coronavírus ele tem grande influência em pessoas idosas, pessoas com problemas respiratórios, que assim não tem tanta capacidade de exercer atividades, porque assim, para a elite, vamos falar assim, para a elite, né, do grupo Bilderberg, Rockefeller, Rothschild, né, essas corporações grandíssimas que controlam boa parte do nosso mundo, eu até me perdi aqui agora, irmão. Repete, onde é que eu estava? Eu estava olhando os comentários aqui e acabei me perdendo. Então, assim, por que coronavírus ataca mais as pessoas? Gente, mais uma vez, controle populacional e redução da mesma. Como o próprio Daniel Stanley nesse livrinho aqui. Gente, esse livro, sem mentira, Vanessa aqui, minha esposa linda e maravilhosa, tá? Essa pessoa linda aqui, você vê que ela não mente, né? Ela está de prova. Eu comecei a ler esse livro aqui, tá? Em fevereiro, foi um tempinho, antes de começar essa pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E aí, gente, o Daniel Stanley ele vai fazer denúncias incríveis e todas documentadas em documentos que antes eram secretos, mas agora não são, do grupo Bilderberg, tá?
ele vai narrar aqui, isso aqui está documentado, tá, em uma conferência que teve do grupo Bilderberg, tá, em um castelo, eu esqueci o nome do castelo, ele vai falar aqui no começo do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Castelo Ringenberg, tá? E ele fala assim: a reunião definiria o futuro da humanidade e seus objetivos não eram menos do que prometeicos. Olha que profundo, gente. Aí o que ele vai dizer nesse livro? Isso aqui é uma verdade tremenda. Esse livro, não é nele que vai dizer, na verdade é o próprio documento que vai dizer. É um relatório, tá? Chama-se... Cadê? Deixa eu ver se eu acho o nome do relatório que ele fala aqui. Cadê? Eu não sou bom em inglês, tá? Strategic Trends, tá? Período 2007 a 2036. O que esse grupo quer, tá? Esse grupo, ele promoveu um relatório onde eles criou um trajeto da humanidade de 2007 até 2036. Isso está documentado nesse relatório, certo? Aí ele vai dizer assim, ó, os autores, isso o Daniel nesse livro aqui, tá? Transevolução. Ele vai dizer assim: os autores do relatório Strategic Trends para o período 2007 e 2036 dedicam muitas de suas páginas às pandemias mundiais. Nós estamos em o quê? Numa pandemia, né, irmão? Estão me entendendo? Não, o fato é esse. Segundo o relatório, ele vai citar o relatório, isso aqui está no relatório, tá? O novo vírus, gente, isso aqui é muito revelador, né? O novo vírus causador de uma enfermidade grave e incurável, de rápida propagação entre a população, representaria uma grande ameaça às sociedades, cada vez mais concentradas em assentamentos urbanos e também conectadas por sistemas modernos de transportes de massa. Uma enfermidade dessa natureza, cuja contenção seria extremamente difícil, provocaria, além dos efeitos imediatos à saúde, outros impactos catastróficos, incluindo o possível colapso de uma economia mundial. Gente, deixa eu falar para vocês o seguinte. O coronavírus, gente, é um negócio muito... Assim, eu não posso nem estar falando muito disso porque eu não tenho assim uma base mesmo, até porque a live não é sobre isso. E o tempo é pouco. Mas assim, essa pandemia, e você vê que todas as pandemias começam de 2007 para cá, por exemplo, a gripe suína, né? O H1N1, né? 2009 foi quando explodiu, certo? E tantas outras coisas, elas servem justamente para isso, para quebrar o mercado, tá? Por quê, gente? Porque quando o mercado ele quebra, a economia quebra, a população fica em estado de calamidade, de pobreza. Ou seja, aí vem a fome, tá? E aí, depois disso, o que é que vem? Qual é o próximo passo? É justamente instaurar ali o seu novo relatório, né? Ou seja, aquilo que é apresentado como o novo governo mundial. Então, para países quebrados, subdesenvolvidos, então vamos apresentar aí é preciso um novo governo mundial, né? A própria capa eu acho, não lembro agora qual foi, acho que foi a Isto É que colocou Nova Ordem Mundial, porque é isso que, gente, quando esse coronavírus passar, as coisas não vão ser como era antes, entendeu? Muita coisa vai mudar, muita coisa mesmo. Como, por exemplo, a questão das redes sociais, enfim, uma coisa que a gente tem que, até que o Daniel fala aqui nesse livro, a questão das redes sociais, porque o sistema, a elite coleta muitas coisas de você, do seu perfil, eles sabem onde você mora, eles sabem tantas outras coisas, né? Então, o problema é muito sério. Tá? E por que a gente está falando isso? Porque é esse império imenso que a gente vai ter que combater. E aí, eu não estou com o livro aqui, cadê? Deixa eu ver. Esse livrinho aqui, ó, que eu publiquei até pela minha editora, tá? O Drama do Fim dos Tempos, do padre Emmanuel André, ele vai diferenciar a igreja em duas pessoas: os covardes e os audaciosos. Os covardes serão aqueles que estarão mais trancados, mais isolados, ou seja, mais em oração. E os audaciosos são aqueles que de fato vão para a guerra. Tipo, eu, Vanessa, a gente está querendo aqui martírio. Né? Legal tá a cabeça aqui, né? Gente, se vocês estão assistindo essa live e não verem mais gente, já sabe o que aconteceu. Já disseram aqui que o Instagram vai banir a gente.
Enfim, gente, olha, a gente queria tocar mais em assuntos assim, tá? Mas acontece que o tema é bem complexo, a gente tem muito assim, eu assim tenho muitos livros assim que falam sobre esses assuntos. Eu tô com uns livros aqui da Nova Ordem Mundial no Brasil, e aí tanta coisa, mas isso envolve nós, tá aqui, ó, consagrados. Meu amigo é pau, viu? Então, assim, se você quer se consagrar, pense bem. Né? Eu tô meditando o livro dos Provérbios, né? Cada dia eu tô lendo um capítulo do Provérbios. E aí ontem eu lia, e aí ele falava assim, já no último versículo do capítulo que eu estava lendo ontem, ele dizia assim, é melhor você... eu não lembro agora, ele fala que assim, pense antes de você fazer um voto. Tá? Pense antes, porque a consagração é um voto que você faz a Deus. Então pense bem antes de você fazer a consagração. E você que vai renovar a sua consagração, que você renove com essa coragem. Porque São Luís disse, nós seremos perseguidos. Sim, nós seremos perseguidos. Nós somos os calcanhares, nós seremos pisoteados. Mas somos nós, os escravos de Maria, que outrora humilhados, né? Feios, como o São Luís vai dizer, vocês são mais feios que os bodes, né? Ninguém assim para você, nossa, que calcanhar bonito, né? Ninguém chega para falar isso. Nossa, que calcanhar bonito, né? Ninguém olha isso. A mesma coisa são os escravos, ninguém vai olhar para ele, nossa, que escravo, né? Não, vão debochar da gente mesmo, entendeu? Mas somos nós que no final nós esmagaremos a cabeça da serpente. E aí, a gente tem pouquinho tempo aí, tem um novos lives. Mas uma coisa, né? Muito cuidado com as informações que vocês leem, com as coisas que vocês leem, sai divulgando, né? O pessoal fala muito viram que o livro fala muito da OMS, né? Quando a gente às vezes bate na tecla sobre a questão da OMS, mas é a Organização Mundial da Saúde, é isso e aquilo. Problema, te vira, pode ser a Organização Mundial do que for, certo? Mas vamos ver o que ela está dizendo, o que ela está apoiando, né? Então analise bem as informações que você encontra, principalmente na internet, veja as fontes, minha gente, certo? Busque livros como esses aqui para vocês lerem, para você buscar as informações concretas, as informações que realmente edificam, né? E não sair falando besteira por aí afora. Tá? Então, se você, principalmente os consagrados, aí os que estão para se consagrar, estão desejando essa consagração, busque sempre aprofundar naquilo que realmente é divino, né? E não vá buscar informações que não condiz com aquilo que a gente prega, tá? O pessoal polemizou bastante aí em relação a figurinha lá, falando depois da figurinha. Cuidado com essas coisas que é muito muito fofinha, todo mundo tá fazendo, todo mundo quer, todo mundo isso. Unicórnio, por favor. Eu sempre digo ao pessoal que é mais próximo de mim, me conhece, sabe que eu falo sempre isso. Observe bem, quando uma coisa tá muito assim, na moda, todo mundo tá usando, tem alguma coisa por trás, não tem nada de inocente nisso aí não, certo? Então analise bem aquilo que você faz, aquilo como você age nas suas redes sociais, o que for, certo? Bom, pessoal, aí a gente encerra aqui os assuntos. Tem quanto tempo, amor? Quanto tempinho? Nada, eu acho menos de 5 minutos. Se cortar a gente volta bem rapidinho, tá? Aí qual é a surpresa, gente? Qual é a surpresa, tá? Como vocês sabem, nós temos uma editora, tá? Nós publicamos esse livrinho aqui, ó, O Drama do Fim dos Tempos, nós publicamos Vida Maria Forme. Então nós estamos... O meu livro Desafio, obrigado por ter lembrado. E outros livros que nós também estamos com o projeto, tá? O unicórnio é encardido, comentaram ali. É verdade. Então assim, qual é a surpresa, tá? Depois que acabar essa live, o que é que você pode fazer? Lá no meu perfil tem... Vamos fazer assim, a gente encerra para falar com mais tranquilidade e a gente volta, beleza? Pronto, a gente vai encerrar e vai voltar, tá certo? Aí a gente fala surpresa para vocês, é melhor, porque eu acho que o tempo tá acabando realmente, tá bom? Então fica aí, a gente já vai voltar já.